Se você é um veterinário especialista que trabalha volante ou fixo e está com sua agenda cheia e termina o dia cansado, desgastado de tanto trabalho, eu preparei esse vídeo aqui para você. Eu sou Vicente Colombo, sou professor e mentor da escola Improvet e eu ensino veterinários especialistas a crescerem em serviço volante fixo. O sonho de muitos veterinários é se tornar uma referência e ter uma agenda cheia. Mas quando ele chega nesse momento, ele começa a sofrer o ônus do desgaste de tanto trabalho. Principalmente se ele trabalha sozinho. Tudo é centralizado nele. Isso traz uma série de riscos. Primeiro, o risco do brilho de ser médico veterinário diminuir, porque aquele cansaço repetidamente, toda semana, ele vai o quê? Aquele brilho de exercer a profissão, ele vai diminuindo gradativamente. O risco de perder a saúde, porque só trabalha, não consegue descansar, não tem um tempo livre. O risco de, da noite para o dia, perder tudo, porque o profissional que trabalha sozinho, ele é responsável por gerar toda a renda. Se ele para de trabalhar, acontece alguma coisinha, a renda para, cessa. Então, eu preparei esse vídeo aqui para você, que eu vou te mostrar um caminho que eu segui, os meus mentorados seguem, para aumentar a sua capacidade de atendimento, diminuindo o seu desgaste. Isso vai voltar o seu brilho no olho pela profissão, você vai estar mais animado, você vai controlar melhor o risco de você, né, manter a sua operação sempre ativa, gerando a receita. Você entende quando eu falo operação, né? A operação é os seus atendimentos. E eu vou te mostrar o caminho. O caminho é você começar a delegar algumas tarefas que podem ser executadas por uma outra pessoa bem treinada. Então você deixa de trabalhar sozinho e passa a trabalhar com um profissional do seu lado. E eu vou te dar 3 opções aqui para você escolher, que vai ficar melhor pelo seu momento, pelo como você gosta de trabalhar, sabe? Antes de te dar essas 3 opções, eu quero que você entenda o seguinte: todo profissional, absolutamente todo profissional, ele tem um teto de capacidade de operação, de fazer atendimento. Eu já fiz, eu treino os meus mentorados, eu já vou te dar uma referência, tá? Um profissional hoje do diagnóstico por imagem, da cardiologia, que ele trabalha no modelo volante e ele tem um intervalo de agenda de 1 hora entre os exames, a capacidade de fazer exame dele por semana está em torno de 30 exames. Isso contando que o trabalho ele tem hora para começar, hora para terminar, não leva trabalho para casa e entrega todos os laudos em dia. Tudo ok. Então esse aqui é um trabalho normal. Ou seja, ele vai estar alcançando aí em torno de 120 exames, trabalhando todos os dias. Por que eu estou te dando essa referência? Isso pode variar muito pela especialidade. Se você é um cardiologista, isso é intervalo de agenda, às vezes com consulta é de 30 minutos, ou às vezes isso é mais. Se você trabalha num ponto fixo, também tem um intervalo menor. Mas vamos pegar essa referência aqui. Imagina um volante com normal 30 exames. Com essa referência, você sabe que se você tiver com seu número de exames ultrapassando a isso, você está acima da sua capacidade de atendimento. E eu não estou querendo dizer que você não dá conta, ok? Às vezes você dá conta. Não, Vicente, eu não faço 30, eu faço 50 exames por semana. Não, tudo bem, eu sei que você dá conta. Só que isso vai te trazer um ônus. Eu estou te trazendo uma referência aqui que existe um número de exames que você vai fazer em que você não vai se desgastar. Mais do que isso, gera esse desgaste. E qual que é o problema? O problema é fazer mais exame que isso? Não. O problema é você não se adaptar, se adequar para fazer mais exames, ter mais atendimentos. E aí é que eu entro dentro desse ponto. Quando você ultrapassa a sua capacidade de atendimento, esse é o momento ideal para você começar a ter pessoas trabalhando com você e você delegar algumas tarefas para um profissional bem treinado, onde você vai treinar ele. E eu vou te dar aqui 3 opções. Apresentar vantagens e desvantagens. E você vai escolher qual opção que você quer. Antes disso, quero te convidar para você curtir e se inscrever aqui no meu canal do Improvet. Eu gero muito conteúdo para veterinários especialistas que querem crescer o seu serviço volante ponto fixo.
Se você puder compartilhar esse conteúdo também com outros profissionais, nós vamos estar impactando e valorizando essa veterinária nacional. Quais são as 3 opções? Primeira opção, você pode contratar um estagiário. Vantagens. Um estagiário ele é barato financeiramente, é menos burocrático fazer uma contratação, é muito simples você contratar um estagiário. Se ele precisar sair do estágio também é uma coisa muito simples. Outra vantagem é que, por ele ser um estudante de veterinária e ele for um bom estagiário, depois que ele se tornar um veterinário, ele pode começar a trabalhar com você. Às vezes para ele pegar a dinâmica, fica muito bom do atendimento do dia a dia. E as desvantagens? A desvantagem é que um estagiário, você só vai poder contar com ele de 4 a no máximo 6 horas por dia. Outra desvantagem é que a prioridade dele não vai ser trabalhar com você. A prioridade dele é estudo. Afinal, ele está fazendo graduação, certo? Então, ele pode, às vezes, querer ausentar, porque ele vai estudar, porque ele tem uma prova, porque está acontecendo alguma coisa. E você pode, talvez, não contar com ele. Essa é a sua primeira opção. Segunda opção, contratar um auxiliar. O auxiliar, ele não precisa ser veterinário. Você pode contratar alguém com um ensino médio. Às vezes ele fez o menor aprendiz, que esse é o melhor perfil. E vantagens. Esse auxiliar, ele precisa ser de carteira assinada. A vantagem é que você pode contar com ele o dia inteiro, porque ele vai estar trabalhando ali 8 horas diárias. Outra vantagem é que ele vai estar dedicado a estar trabalhando somente com você. Então você tem mais tempo para estar utilizando ele dentro da rotina. Desvantagens do auxiliar. Ele tem um custo mais elevado, porque assinar carteira requer pagar alguns tributos, e inclui outros custos. Esse profissional, ele só vai ser utilizado como um auxiliar. Ele não vai poder exercer uma outra função, por exemplo, como um médico veterinário. Ele sempre vai estar somente ajudando nos exames. Essa é a sua segunda opção. E a sua terceira opção é você abrir um programa de trainee. Agora, entenda, um trainee, ele precisa ser um médico veterinário formado, com CRMV ativo, e para você ter um trainee, você tem que ter realmente um programa estruturado, com metodologia de ensino, com a carga horária, quais são as funções de cada um, ter todas as diretrizes para capacitar adequadamente esse profissional. Nós aqui dentro da escola, nós temos até programas que ajuda o veterinário a criar esse programa, a estruturar esse programa. Mas é o programa de trainee. Vantagem, você contrata um veterinário para estar trabalhando com você. Então, no início, enquanto ele está na fase de aprendizado, ele vai te ajudando. No início, você até... Isso talvez seja uma desvantagem, mas no início, ele vai estar te ajudando somente, mas à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai conseguir, muito em breve, a já estar fazendo alguns exames. Aí ele começa a fazer alguns exames mais simples. Com o passar do tempo, ele já está treinado, moldado como você, ele tem as suas características de atendimento, o seu estilo, a sua essência. E os clientes vão gostar disso, vão aceitar ele melhor. E aí você dobra a sua capacidade de atendimento. Desvantagem. No início, você fica sobrecarregado, porque além de você ter que fazer os seus exames, você também precisa dedicar um tempo para treinar esse profissional. Então, no início, ele pode ser desgastante para você. E uma outra desvantagem é que depois que você treina esse profissional, ele já aprende a fazer exames. Se ele decidir seguir uma carreira sozinho e não está trabalhando com você não pode fazer nada, a pessoa vai seguir o caminho dela, e você vai acabar criando a sua própria concorrência. Apesar disso ser uma preocupação, o que eu sempre falo para os meus mentorados é, quando um profissional ele quer trabalhar numa especialidade, ou ele vai usar você como um veículo, ou ele vai usar uma outra forma, mas ele vai querer seguir o sonho dele. Então, é só para você entender. Mas essa é uma das
desvantagens. E agora eu te pergunto, dessas 3 opções, qual que você escolhe para começar a compor o seu time, para você aumentar sua capacidade de atendimento, diminuindo o desgaste? Deixa aqui dentro dos seus comentários. Se você tiver dificuldade fazer a escolha e até querer entender com mais profundidade como recrutar, treinar, gerir, liderar essas pessoas, aqui dentro da escola nós temos algumas vagas para consultorias individuais diagnósticas sem custo, onde o nosso time senta com você, a gente entende o seu momento profissional e te dá o caminho. São poucas vagas e você pode concorrer a uma consultoria dessa clicando no link que está aqui na descrição abaixo. Você preenche os seus dados, tem algumas perguntas básicas ali e a gente entra em contato com você para fazer essa seleção. É super simples, se você pode participar, nós teremos todo o prazer em te ajudar a diminuir essa sobrecarga de trabalho, para você ter prazer em ser um médico veterinário e prosperar nessa nossa área tão maravilhosa. Curtiu esse conteúdo? Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, compartilhe esse conteúdo com alguém.